Boa noite, amigos, colegas e administradores. Estamos mais uma vez com o Web Meeting da SBAL e essa noite nós temos aí o prazer de receber o Dr. Mauro Nishi. Ele possui doutorado pela Universidade de Tóquio, pós-doutorado pela Universidade do Sul da Califórnia. Ele é diretor médico e científico da MD Vision Group. Ele é ex-professor de pós-graduação da Unifesp, ex-tesoureiro do CBO por 6 anos, ex-diretor técnico do Instituto da Visão, ex-presidente do Centro de Estudos de Oftalmologia da Unifesp e ex-secretário de Saúde Municipal da cidade de Carapicuíba. Ele vai nos falar hoje sobre a gestão baseada em evidências. Dr. Mauro, é com o senhor, nós temos 30 minutos, depois nós trocamos mais algumas informações no final da sua apresentação. Muito obrigado por ter aceito o convite da SBAL. É um prazer para mim, Fadel, estar aqui participando desse evento da SBAL. Dessa maneira muito bacana de você difundir informação através de web meeting. Eu tenho aqui uma apresentação, vou compartilhar com vocês. Gestão baseada em evidência, né? Na gestão não só em medicina, mas em qualquer área da economia, na administração, você precisa, isso é dito fartamente, que é necessário ter informação, né? Para você ter uma decisão nas suas atividades de gestão. E se a informação não for muito boa, a decisão também não será, né? Aqui no caso da saúde, a coisa mais preocupante, mais crítica, porque nós temos aí uma situação especial. Temos aí recursos finitos, né? Desperdício não pode ocorrer, você tem demandas, pressões enormes no mercado, e ainda essas decisões mal feitas, de repente, vai impactar na saúde de nossos pacientes, né? Então, acontece em várias situações, desde o paciente que está na nossa frente, no nosso consultório, você definir qual é a melhor opção terapêutica, ou então, numa clínica, num hospital, você está optando por um novo equipamento, um novo aparelho, ou até numa situação que nós já tivemos bastante experiência dentro do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, no nível mais macro, discutindo questões que até impactam toda a classe oftalmológica, por exemplo, nas discussões de novos procedimentos do rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Estas evidências científicas são importantes para defendermos as nossas posições, as posições dos nossos pacientes, defender também o interesse das nossas instituições. Eu estou colocando aqui evidência e de uma maneira bem ampla, não é só evidência científica, nós estamos falando de pacientes, estamos falando de qualidade, nós estamos falando de relação com o mercado. Então, a evidência tem um sentido também econômico, não é? E essa apesar de muitos dos temas aqui que nós vamos abordar estar relacionado com aspectos científicos, ele tem um impacto muito grande também no nosso dia a dia, na gestão administrativa dos nossos negócios também, tá? Por isso que é importante que o médico esteja junto da administração. É um conceito que a gente, como gestor aqui do MD Vision Group, né, é uma joint venture, onde os fundadores têm o Centro Brasileiro da Visão e o Hospital de Olhos de Pernambuco, são instituições com acreditação máxima junto à ONU, tem uma governança corporativa sólida, mas a governança clínica tem que participar, não é só a governança corporativa. Nossos médicos precisam entender muito bem que precisam contribuir também, precisam estar olhando também, não só na excelência clínica, mas também nas questões de sustentabilidade da instituição, né? Senão essa excelência não é alcançada. Muitas vezes o valor de novo, não é só o valor financeiro, é a ética, é o valor da instituição, são questões que se conversa dos dois lados, a governança clínica e a governança corporativa. Nós dissemos que deve haver uma governança integrativa. E essa governança integrativa, um dos instrumentos para a sua construção é justamente a gestão baseada em evidência, e evidências, como já mencionei, de maneira bem ampla.
Então, na medicina baseada em evidência, você utiliza esse instrumento, nós já mencionamos, né, os recursos são limitados, e os recursos, de novo, não são só recursos monetários, né? Você tem recursos humanos, sistemas, uma infinidade de recursos que são utilizados na área da saúde, né? E temos que tomar decisões. Só que se voltarmos para a quantidade imensa de informação que essa medicina traz, a cada ano é dito que mais de 1 milhão de novos artigos são publicados, é o que se vê, por exemplo, na PubMed, né? Nesse mar de informações, como é que nós podemos conhecer todas as informações, selecionar de maneira crítica, né? Você precisa, sim, ter um fundamento científico sólido, mas deve buscar outros instrumentos que o auxiliem nesta gestão baseada em evidência, né? Além do que sempre separar o joio do trigo, não só na parte científica. Existe muito conflito de interesse, não só financeiro, a maneira como é organizada as publicações, a questão do impacto, às vezes até fraudes acontecem, recentemente isso tem sido apontado, né? Então, assim, evidência, né? Agora, evidência apenas científica. Podemos, de uma maneira muito simples, dizer que essa evidência ela significa ter mais confiança nos achados e conclusões de trabalhos científicos, né? Aqui é só um apanhado de alguns exemplos que apontam, por exemplo, que estudos experimentais têm essa evidência científica superior se comparado com estudos observacionais, caso controle, estudos transversais, que a randomização ela ajuda a eliminar fatores de confusão e vieses. Então, também você vai ter evidência maior científica. Você ter controles, né, grupo de comparação, também você vai ter como concluir melhor do ponto de vista de evidência científica. E estudos prospectivos, você não tem os problemas de viés de memória que acontecem nos estudos retrospectivos. Não é para perturbar os senhores com essas questões científicas, mas é para lembrar que existem, sim, uma diferenciação com relação à evidência, dependendo do tipo de estudo científico, do tipo de delineamento. Todo mundo conhece muito bem, já mencionei alguns, ensaio clínico, caso controle, etc. Esses são os estudos primários, e são esses que eu apontei para os senhores que existe um número muito grande de informação. Por isso que é interessante conhecer também, nessa área da gestão baseada em evidência, são os estudos secundários, que justamente já fazem uma avaliação de maneira sistematizada desses estudos primários, nos trazem resumos. Então, são os estudos que chamamos de revisões sistemáticas. O próprio Conselho Brasileiro de Oftalmologia, desde a época do Dr. Marco Rey Farias, ele fez um grupo de trabalho intenso e produziu várias dessas revisões sistemáticas. Foram muito úteis justamente nesses fóruns que eu mencionei, no hall da ANS, na Câmara Técnica da CBHPM. Dr. Milton Ruiz continuou com essas iniciativas, estimulando essas revisões sistemáticas. Fizemos cursos de capacitação com apoio da iniciativa Cochrane. Tivemos a criação da revista E-Oftalmo, porque as revisões normalmente não são bem vistas pelas revistas científicas, não? Normalmente as revisões não são facilmente publicáveis. E aí, com a E-Oftalmo, você tem uma maneira fácil para o oftalmologista no seu dia a dia, através do seu computador, buscar informação e também uma plataforma para publicar as suas revisões. Os estudos de avaliação econômica justamente são o próximo passo que devemos, como classe médica organizada, para continuarmos a ter sucesso nessas disputas nos diversos fóruns, como já mencionei,
são os estudos de avaliação econômica que agora são levados em consideração. E diretrizes clínicas que temos aí a publicação junto com a AMB e o Conselho Brasileiro de Oftalmologia do projeto Diretrizes. Né? Revisão sistemática, então aí é o tema que a gente já começa a falar um pouquinho mais de detalhe. Né? Todo mundo menciona, puxa, mas revisão, será que é a maneira melhor de você buscar informação? Se você está fazendo uma aula, se você está apresentando uma tese e livros, essa não é a revisão sistemática que eu estou falando. Essas são até chamadas de revisão narrativa. Né? Quando você constrói o seu texto, o autor usa de seu próprio critério, não é um critério sem, vamos dizer, tendenciosidade, para produzir o seu texto. E eu até chego a dizer que é possível produzir qualquer aula ou artigo defendendo qualquer posição. E aí, também usando o apoio da literatura. Porque você basta escolher aqueles trabalhos científicos que apoiam a sua ideia. Então, essa não é a revisão sistemática que estou mencionando, que ajuda você a buscar as melhores evidências científicas. Você manipula a informação, é uma tendenciosidade, é um viés de escolha quando você produz até as suas aulas ou até essa minha apresentação. Não foi feita de maneira sistemática. E a revisão sistemática, então, o nome já traz a sistematização, você tem que ter todas as etapas bem registradas, para, como qualquer outro trabalho científico, um outro autor ter a possibilidade de repeti-lo, não é? Por isso, você tenta evitar os vieses, o que você acredita e que possa estar influenciando o resultado dessa sua revisão. Né? Por isso, é um instrumento valiosíssimo, porque sintetiza, analisa a qualidade dos trabalhos científicos e lhe traz uma evidência bastante forte. Para isso, precisa ter muita crítica, você precisa analisar muito bem o que é evidência, se você está conduzindo metodologicamente bem a sua pesquisa, as pesquisas que se incluem nessa revisão sistemática, se está havendo controles dos fatores de confusão e vieses. No curso que nós fizemos do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, criando uma massa crítica para que tivéssemos mais gente envolvida na produção de revisões sistemáticas, menciono aqui porque é um software, né, esse Review Manager, usamos esse Webman, que é gratuito, está disponível na internet. É um instrumento para você justamente avaliar, aqui dividido em 7 domínios, está listado, a intenção não é aprofundar nisso, mas que também traz instrumentos importantes estatísticos, que produz, por exemplo, meta-análise. A meta-análise é um instrumento para você, em estudos que tenham características semelhantes, você poder somar os resultados, aumentar o poder estatístico. Né? Aqui uma revisão relativamente recente de um tema que se comenta bastante, que são intervenções, usar, por exemplo, cicloplégicos em crianças para controle de progressão da miopia. Aqui foi feita uma meta-análise diferente, chamada meta-análise em rede. Não é para se assustar, o que existe no entorno são diferentes tipos de modalidade de tratamento, desde uso de cicloplégicos, desde o uso de lentes corretivas, com bifocal, lente de contato, etc. Cada uma dessas linhas mostra a comparação de uma modalidade com outra modalidade de tratamento. A espessura dessas linhas mostra a quantidade do que foi estudado. E os círculos azuis maiores ou menores, a quantidade de pacientes envolvidos. Mas o interessante é, a partir da junção de todos esses trabalhos, você compará-los no instrumento da meta-análise. Aqui, por exemplo, na esquerda, olhando a mudança refrativa,
Se você olhar o intervalo de confiança, aquele que toca a linha vertical média, significa que pode não ter diferença. Aquela que está destacada são as 3 primeiras, por exemplo, relacionadas com atropina em várias doses, alta, média e baixas doses, mostrando nessa meta-análise, buscando informações de todas os trabalhos, de todas as modalidades que visam tratar, que o uso da atropina tem mostrado eficiência em evitar a progressão da retração e mudar também o comprimento axial. Nessa mesma gráfica à direita, observamos que a atropina tem essa eficiência. Também é importante, estava dizendo para os senhores, que daqui para frente bastava revisões sistemáticas para irmos para esses fóruns defender a oftalmologia. Agora precisamos principalmente de estudos de avaliação econômica, não é? Vocês conhecem muito bem dos jornais o drama que o próprio SUS, por ter essa integralidade, essa universalidade, e é um gasto descomunal, e que a judicialização tem obrigado você até pagar procedimentos que não têm essa evidência científica forte, não é? E para tentar controlar esse dispêndio que é importante para a população como um todo, existem leis que definiram que a Conitec é o órgão que vai avaliar esse tipo de procedimentos novos dentro do Sistema Único de Saúde, e na lei ele diz que tem que ter estudos de revisão sistemática, estudos de avaliação econômica, se você quiser alterar ou incluir novos procedimentos. A Agência Nacional de Saúde Suplementar agora exige que novos procedimentos estejam também presentes na Conitec, antes de avaliar na saúde suplementar. Por isso que temos que estar olhando para esses tipos de estudos também. Esses estudos são feitos muitos em ambiente diferente do nosso. A situação econômica é muito particular de cada país. Por isso que é importante também, daqui para frente, não só como o Conselho Brasileiro de Oftalmologia tomou a iniciativa de produzir revisões sistemáticas, temos que partir agora para estudos de avaliação econômica. A ideia não é aprofundar, mas existem basicamente 4 tipos de estudos de avaliação econômica. O mais simples chama-se estudo de custo-minimização. Nesse tipo de estudo, apenas se compara o custo, onde 2 tecnologias, 2 procedimentos, têm, em teoria, o mesmo desempenho, o mesmo desfecho. Exemplo simples para essa situação são remédios genéricos e os remédios de marca. Percebem que não existe muitas situações onde você pode fazer esse tipo de estudo. No final das contas, a gente até faz no dia a dia nossos estudos de custo-minimização, mas não tomando cuidado com essa questão do desempenho do desfecho ser igual. Olhamos apenas a questão do custo, não é a maneira ideal de você avaliar. Outro tipo de estudo é o estudo de custo-benefício. Nessa situação, o benefício que um procedimento ou uma tecnologia nova... O microfone está cortado. Tudo bem? Alô? Pode continuar, Mauro. Pode continuar. Eu estava comentando sobre estudos de custo-benefício. O benefício é transformado em um aspecto monetário. Você tenta valorar em dinheiro, em reais, quanto esse benefício aconteceu. Exemplo, algum procedimento que pode diminuir o tempo de recuperação, né? Você pode levar em consideração o salário do trabalhador, o tempo de dias que ele ficou parado, para tentar valorar. Mas, de uma maneira geral, é muito difícil você fazer essa transformação em valor econômico, valor monetário, dos desfechos em saúde. Então, também, estudos de custo-benefício não são muito utilizados. O que são bastante utilizados são as análises de custo-efetividade. No caso, o desfecho
é que é avaliado e a quantidade de recurso financeiro necessário para se atingir esse desfecho. E se comparam procedimentos, tecnologias, para verificar se o ganho que se tem nos desfechos, que podem ser variados, ganho de visão, tempo para se alcançar a cegueira, tempo de deterioração do campo visual, qualidade de vida, quanto se aplicou em dinheiro para você obter esse desfecho favorável ou não, né? A desvantagem é que você, normalmente, vai conseguir comparar estudos que tenham exatamente os mesmos desfechos. Não é um estudo que você pode, de forma universal, comparar. Mas são estudos que têm apelo para o clínico, porque é muito fácil você compreender o que você está ganhando na prática clínica, né? Quando se fala em qualidade, aí se passa para o quarto tipo de estudo, que são os análises de custo-utilidade. Esse é um termo que vem do inglês, do utility, que a informação, a compreensão não é perfeita. Nós vamos estar comentando mais para frente que essa utilidade tem muito a ver com escolhas, né? No caso, o custo-utilidade é um tipo, um subtipo de análise de custo e efetividade, onde o desfecho é a qualidade de vida. Não é a acuidade visual, não é tempo de recuperação, etc., mas a qualidade de vida como um todo. Quando você olha um desfecho especial, você está olhando o indivíduo, o seu paciente, por um aspecto muito estreito. Na qualidade de vida, tem várias, vamos dizer, dimensões que estão sendo avaliadas, né? E aí, quando você tem a qualidade de vida em questão, você consegue comparar diferentes procedimentos, diferentes tecnologias usando essa análise de custo-efetividade. São estudos mais difíceis de fazer, mas que têm essa facilidade de comparação. Aqui um gráfico muito simples, é só esquemático. Você tem em preto a intervenção 1 e em cinza, englobando o preto, a intervenção 2. Se você falar em estudo de custo-efetividade, o nosso desfecho aqui, por exemplo, pode ser a cegueira, chegar na cegueira. Então, a diferença de cegueira 1 e cegueira 2, no custo-efetividade, qual é o valor que você teve que despender para, olhando para esse desfecho, cegueira, prolongar a função visual. Esse é um estudo de custo-efetividade. Se você estiver fazendo uma análise de utility, você está olhando agora a diferença, a parte cinza, é o ganho num todo, não só no aspecto específico da cegueira. Aí você está fazendo análise de custo, utility ou utilidade, né? Aqui um exemplo, tentando ser um pouco mais claro, existem evidências científicas que mostram que a ranibizumab tem, vamos dizer, uma eficácia maior que a panfotocoagulação quando se tratar de retinopatia diabética proliferativa. Mas todo mundo sabe que a ranibizumab é muito cara, né? No final das contas, fazendo estudos de avaliação econômica, será que vale a pena? Esse trabalho ele mostra esse estudo de custo-efetividade. No final, se concluiu que existe custo-efetividade se você usar ranibizumab no tratamento, por exemplo, da retinopatia diabética proliferativa, que tenha edema macular diabético clinicamente significativo. Foi dito, esse trabalho, que houve uma necessidade de implementar, de gastar mais $50 mil, e que para os Estados Unidos acham que esse é um valor custo efetivo. Por isso que você transportar diretamente essa informação para uma realidade brasileira nem sempre é possível. O que é razoável, né? O que é
tolerável para o sistema de saúde lá, não necessariamente aqui. Se você não tem o edema macular clinicamente significativo, você vai ter um acréscimo de 660 mil dólares comparando com a panfotocoagulação. Aqui, mesmo para eles, é bastante caro. Tá? Agora, essa questão do limite que se utiliza como razoável, como aceitável, isso, com certeza, é uma questão arbitrária. Nos Estados Unidos, se levantou esse valor utilizando outros tipos de estudos, por exemplo, diálise, transplante renal em renais crônicos dentro do Medicare. E lá se definiu que 50 mil, um procedimento ou uma tecnologia nova, que para trazer benefício custe um acréscimo de 50 mil, para eles é razoável. E para o Brasil e para o resto do mundo? Essa é uma discussão que vai variar dependendo do nível de desenvolvimento da sociedade, do poder aquisitivo dessa sociedade como um todo. A Organização Mundial de Saúde aponta uma outra maneira de avaliar esse limite da custo-efetividade. Ele fala em PIB per capita. Em vez de usar o QALY, que é a qualidade, ele usa o DALY de disability. O quanto de dinheiro é colocado para você evitar incapacidades, né? E a organização chega no valor que aquilo que é menor que 3 PIBs per capita pode ser considerado como custo efetivo. Levando em consideração todas essas informações, por exemplo, chega-se a um limite de custo-efetividade no Brasil em torno de R$3.300, R$6.000, se levar em consideração todas essas informações. Análise de custo-utilidade, que a gente estava mencionando, ele avalia qualidade, né? Avalia diversos tipos de dimensões, não é só um efeito clínico, como nós vimos no custo-efetividade. Você vê vários efeitos clínicos, né? E aí utiliza-se a utilidade como uma maneira de você definir preferências, né? Você tem vários elementos aí, como efeitos clínicos, e qual é a melhor opção, aquela ou essa? Essa preferência é que vão ter várias técnicas para se avaliar, né? A vantagem disso é que você, como já mencionei, pode comparar trabalhos diferentes que usam essa mesma tecnologia. Aqui alguns exemplos, eu vou apontar da direita a escala termométrica, vocês já devem ter experiência, enfermeira perguntando para os nossos pacientes, depois de uma cirurgia, numa escala de 0 a 10, 0 é totalmente intolerante com relação à dor, e 10 sem dor nenhuma, né? Perguntar de 0 a 10, quanto é que você avalia a sua dor? Essa não deixa de ser uma maneira de você avaliar a utilidade de uma maneira muito simples. No quadro de cima, onde você vê como se fossem bifurcações, se chama de análise de decisão. Também é uma coisa muito próxima do que a gente faz no dia a dia. Quando conversamos com os nossos pacientes, não dizemos apenas, olha, você tem visão X, está indicada a cirurgia. Pelo menos é uma conduta minha, você oferecer para o paciente. Quão, vamos dizer, incapacitante a questão médica oftalmológica está perturbando o paciente, que varia de pessoa a pessoa. Tem gente que vai querer, no caso da catarata, operar antes, outros nem tanto, porque não tem esse desconforto tão importante. E, por outro lado, você tem os riscos que podem acontecer. Está lá a probabilidade justamente dos efeitos colaterais que podem acontecer. E você pesa os riscos de fazer a cirurgia com relação a ficar dessa maneira. É um exemplo rápido, mostrando um estudo de custo-utilidade para a cirurgia de catarata do segundo olho. No primeiro olho, talvez não se chegue a um dado tão fácil assim, mas um primeiro olho que teve sucesso, certamente é muito mais fácil do paciente aceitar a cirurgia do segundo olho, mesmo levando em consideração todos os outros riscos. Então, aqui
a bifurcação dos riscos e você avaliar a probabilidade desses riscos e a preferência do paciente em relação a tomar essa ou outra decisão. Né? Mauro, a gente tem que, daí que eu pedi para você resumir, que o nosso tempo está acabando. Ok, então eu vou para frente. Uma coisa importante para dizer é que um outro estudo são os estudos de você buscar diretrizes, né? Porque só ter evidência não é suficiente para você recomendar alguma nova tecnologia, né? Evidência é diferente da recomendação. A evidência, já mencionamos, maior confiabilidade, a qualidade científica. A recomendação leva em consideração a qualidade da evidência, mas ele busca outras questões. Qual é o tamanho desse benefício? Efeitos adversos? Se está disponível ou não, né? Então, o GRADE é um desses maneiras de você avaliar. Você avalia as evidências alta, moderada, baixa ou muito baixa, e a recomendação é forte ou fraca. A gente menciona o GRADE porque o Ministério da Saúde usa o GRADE nas suas diretrizes. A Academia Americana de Oftalmologia, nos PPPs, no Preferred Practice Pattern, usa o GRADE modificado, né? Então, evidências científicas, considerando vários desfechos, né, acuidade visual, comprometimento, que envolve efetividade clínica, também não é só isso, mas a parte econômica, a qualidade de vida, tem que ser levado em consideração, mas tudo isso não é exatamente perfeito, né? Aqui é uma brincadeira, o Simpsons mostrando que acertaram uma previsão 15 anos antes que o Trump ia ser eleito, né? Mas a gente olha apenas para os acertos, não olha para as várias situações que eles erraram. Por exemplo, na Copa do Mundo, era muito fácil prever que a Alemanha ia ganhar do Brasil, mas eles erraram muito no placar. O que eu quero dizer é que existe, aqui eu vou resumir, existem outras informações aqui para mostrar para vocês, que existe o tal do bias ou viés de publicação, que nós estamos olhando basicamente para temas da moda e temas que são positivos. Resultados negativos não são publicados, né? Então, temos aí um viés muito importante, que não estamos olhando todos os estudos, só estamos olhando alguns estudos, que normalmente apontam para alguma tendência, alguma moda. Aqui, esse slide só mostra uma situação dramática que aconteceu por antiarrítmico, que não publicaram dados negativos e se mostrou que os antiarrítmicos causavam uma taxa maior de morte, né? Então, é importante outro tipo de evidência, é o real-world evidence. É você buscar a segurança, a efetividade, depois do que aconteceu nos ensaios clínicos, nas revisões sistemáticas, né? Isso é que vai realmente trazer a segurança e situações diferentes que os ensaios clínicos não avaliaram, né? Então, gestão baseada em evidência, você busca, sim, através desses trabalhos de revisões sistemáticas, buscar a eficácia, mas a eficácia só não é o suficiente. Nós precisamos pensar na governança corporativa, precisamos pensar no custo, precisamos pensar na sustentabilidade, evitar desperdício, aumentar a produtividade. Então, eficiência também faz parte dessa gestão baseada em evidência. E também aquela questão da governança clínica, de novo, que tem que integrar com a governança corporativa. Temos que olhar, sim, os valores que o paciente observa como positivos, né? Temos que oferecer resultados melhores, sem riscos e com a qualidade que ele percebe, né? É buscar a efetividade, é o impacto na vida dos nossos pacientes. É isso que eu tinha para apresentar para vocês. Desculpe que foi um pouquinho além, né? Dr. Mauro, muito obrigado pela sua ajuda. Esse tema é bastante amplo, é um tema que o oftalmologista às vezes não está ainda familiarizado, né? E a gente vai ter que ver muito isso ainda nos congressos da SBAL. Eu agradeço muito a sua participação e hoje nós não vamos ter condições de debater um pouco mais devido ao tempo, mas certamente em São Paulo, ano que vem, nós vamos ter 3 dias para discutir muito isso, contamos com a sua colaboração. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez. E eu passo para o Dr. Nilton Andrade agora, tá bem? Muito obrigado, Mauro. Até a próxima.